Oi, oi, tudo bem? Olha esta lindeza do novo Kit Blossom, que tem várias estampas e 2 vegetais. Fora isso, vem os cards, um pacotinho com 15 cards, os enfeites, acrílico, adesivos, mini adesivos, die cuts e tabs. Temos também esse envelopinho que vieram 3 coisinhas muito especiais, que são como se fosse selagem de sinete, sabe? De cera. É a coisa mais fofa. Além disso, 2 washi tapes. Elas são diferentes. Uma é de bolinha e a outra é de escalope. E ainda tem muito mais. Eu mandei para vocês uma cartelinha de acrílicos que eu fiz com o 2020 Amor, Rotina e Sonho, para vocês usarem como quiser ao longo do curso, no álbum e nos layouts de vocês. O nosso lindo álbum foi esse mês, com a logo estampada. Toda essa parte de couro sintético é da Gi de Mello. Essa bandejinha que vocês fecham assim os 4 botões e podem utilizar para colocar todo o material de vocês enquanto estiverem criando. Assim fica tudo bem fofo e organizado. Além disso, uma pasta A4 para que a gente possa deixar ali separadinho os materiais que a gente vai usar no mês seguinte. Lembrando que a gente tem que guardar a coleção até a nossa segunda aula. Relembrando vocês que nós vamos fazer 2 projetinhos nesta aula e mais 2 na aula do mês que vem. Então, mãos à obra. No primeiro layout que a gente vai fazer, eu vou sugerir 3 opções para vocês. Vocês podem fazer a costura à máquina, como eu fiz nessa foto do meu filho. Vocês podem fazer a costura manual, que eu mando no grupo para vocês como que faz. Eu não coloquei ela aqui nessa edição. E vocês podem fazer o selamento com a Fuse, que é como eu vou mostrar do começo até o final. Para quem tem a ferramenta, aproveita para tirar o pó dela, hein? Além dos die cuts que já vieram aí no kit de vocês, eu vou utilizar algumas coisas para colocar dentro do saquinho, que pode ser miçangas de diversos tamanhos, pode ser botão, lantejola, glitter, o que vocês tiverem em casa e que vocês acharem que vai ficar legal com essa coleção ou com a foto que você escolher. Selecionem 2 fotos que vocês queiram e não importa o tamanho, pode ser 10 por 10, 9 por 12, 10 por 15, 7,5 por 10, o tamanho que vocês decidirem, contanto que ambas tenham o mesmo tamanho, para que a gente possa colar uma na frente e uma atrás. Eu escolhi um dos papéis para fazer tapetinho para foto. Eu adoro tapetinho para foto, eu acho que dá, além de um destaque para foto, um charme também, a foto dentro de uma moldura. Eu utilizo uma ferramenta que me ajuda muito, a Layer Guide. Para isso, eu só preciso colar a foto no papel, sem precisar medir nada, e escolhendo uma das faces da reguinha, eu vou passando o estilete e deixando a bordinha de acordo com a face da régua que eu escolhi. É super simples.
mas não se preocupe, se você não tiver essa ferramenta, meça meio centímetro na bordinha da foto e passe o estilete. Para fazer uma segunda camada, você vai medir novamente meio centímetro, mas não da foto, e sim da camada que você já tinha feito antes. E agora a gente repete todo o processo com a segunda foto, para que ambas fiquem dentro de um tapetinho e do mesmo tamanho. Nós vamos pegar o plástico que foi para vocês e nós vamos posicionar a nossa foto mais ou menos no centro, não precisa fazer nenhum tipo de medição, utilize as linhas da sua base para encontrar o centro e deixe a foto ali. Você vai optar pela forma de lacrar, se vai ser costura à máquina, à mão ou com a Fuse. Aqui eu vou mostrar com a Fuse, mas todos os métodos serão a mesma estratégia. Vocês vão costurando face por face, sem deixar a foto se mover muito do espaço delimitado para ela. Para a utilização da Fuse, ela deve já estar quente, pelo menos uns 10 minutinhos antes. Você precisará de um tapetinho de silicone, que pode ser o da própria marca ou algum de fazer biscoito no forno. Caso você não tenha, uma base de vidro pode ajudar. É um pouco mais difícil fazer a lacração com a base de vidro, mas funciona. Você vai precisar também de uma régua de metal, que pode ser a que já veio na Fuse, que tem um vincozinho assim no meio, que facilita para você escorregar sem perder a linha, né? Sem perder a direção. Dessa forma, vamos lacrando toda a volta da foto, os 4 lados.
Agora que sua foto já está lá dentro e lacradinha, vocês vão completar os espaços em volta com a comidinha de unicórnio, independente do que vocês escolheram, se é lantejola, glitter, botão, miçangas, pode colocar à vontade, a quantidade não importa, vai depender muito do seu gosto, como você quer preencher esses espaços. Além das comidinhas de unicórnio, vou colocar também alguns die cuts. Eu escolhi os die cuts pequenos, cupcake, borboletas, para que ele possa escorregar lá para baixo pelas laterais. O ideal é que você coloque alguns elementos com a face para cima e alguns com a face para baixo. Assim, tanto na frente ou no verso do seu layout, você vai conseguir ver elementos coloridos ou somente a silhueta. Agora é só lacrar a parte de cima também. Você pode continuar utilizando a sua fuse, continuar utilizando as costuras, tanto a mão ou a máquina, ou até mesmo passar uma dupla face e uma washi tape para fazer o acabamento. Vou inserir o título e esse happiness que veio no kit combina super com a minha foto. Vocês podem escolher outro título que veio para vocês também no kitzinho extra e decidir se vai colocar embaixo, se vai colocar na parte superior, se vai colocar na lateral ou até mesmo dentro do saquinho antes de lacrar, é óbvio. Para a fixação do título de acrílico, eu vou utilizar Glue Dots. Glue Dots nada mais é que uma dupla face em forma de bolinha e é uma dupla face extra forte e gelatinosa. Então, ela vai muito bem com vários tipos de materiais, como acrílico, plástico, madeira, entre muitos outros. Você pode também utilizar cola relevo ou alguma dupla face boa e forte que você tenha por aí. Vocês podem ver que eu coloquei o título um pouco mais para a esquerda, para que o looping, né, do H não pegasse na fotografia, né, em cima da fotografia. Então, tudo isso foi pensadinho. Dê uma olhada na sua foto e analise qual a melhor posição para o seu título também. O Happiness veio sem pontinho no i. E eu não resisti quando eu vi esse papel de coraçõezinhos minúsculos. Então, uma boa tesoura é o segredo para cortar pecinhas deste tamanho. Vou recortar e vamos lá, vamos ver o que vai dar.
Separei alguns die cuts que tem frases. O ideal é pegar 2 do mesmo tamanho, pode ser qualquer um deles, porém que sejam 2 do mesmo tamanho, para você colar um na frente e um no verso espelhado. Eu coloquei esse aqui na frente, que é o rosinha, eu não me recordo o que está escrito nele, mas tinha tudo a ver com a minha foto. Eu utilizei o Glue Dots para colar, mas lembrando que vocês podem utilizar o recurso que vocês tiverem aí, seja um outro tipo de cola ou até mesmo grampear ele no plástico. Já no verso, eu peguei o die cut do mesmo tamanho para poder espelhar o que eu tinha colocado na frente. Então, da mesma forma, né, com os glue dots, eu posicionei ele ali bem em cima do outro que já estava na parte frontal. Confesso que os dizeres desse die cut não tinha muito a ver com a minha imagem, então eu procurei uma fita washi tape que não fosse transparente, como as que vieram no kit, para cobrir o que estava escrito. Então, de uma forma bem descontraída, fazendo franjinhas, enrugadinhos, eu fui cobrindo a frase com essa washi tape. E assim nós finalizamos nosso primeiro layout. O próximo vem logo em seguida e eu tenho uma história engraçada para contar, ou não tão engraçada assim. História não muito engraçada que eu tenho para dizer para vocês é que eu gravei essa segunda etapa inteirinha e quando eu finalizei e fui olhar o vídeo, a câmera estava virada para o outro lado, ou seja, não gravou nada. Então vamos fazer tudo de novo. Eles receberam um pedaço de acetato, eu já não tinha mais acetato, então substituí pela transparência. Pode ser feito, porém há diferença entre eles, tá? Tanto em gramatura, né, na espessura, quanto no brilho e na qualidade, resistência, durabilidade do material. Que eu fiz como eu disse para vocês, eu fiz uma criação, né, ao vivo ali, então eu fui criando na hora e tive que encontrar a melhor forma de fazer esses 2 triângulos em um único papel. Então eu marquei ali 15 centímetros da esquerda para a direita e de cima para baixo ali no papel eu marquei 10,5, que seria o centro. Tendo o centro do papel e o 15 centímetros de altura, eu já passei logo o estilete das pontas para esse pontinho, formando assim um triângulo de 20 centímetros da base e 15 centímetros de altura. Para fazer o segundo triângulo, tudo fica mais fácil. É só posicionar da forma que eu coloquei ali, com as linhas na mesma direção e passar o estilete. Caso você queira marcar com lápis primeiro e passar o estilete depois, também é uma opção.
Para a montagem, a gente vai fazer mais ou menos assim. Colocaremos um triângulo por baixo e o outro por cima, deslocado um pouco para a esquerda, como vocês estão vendo aí. Mais ou menos 1 centímetro. E assim vai parecer, né, que temos, né, duas estampas ou dois triângulos. Primeira coisa, a gente vai colar o primeiro triângulo na margem esquerda do acetato. E o segundo triângulo será colado do outro lado do acetato, ou seja, nós não vamos colar em cima do outro papel. Então, nós teremos um sanduíche de triângulos de papel com o acetato no meio. A gente precisa colar um pouquinho deslocado, como eu falei, né? 1 centímetro deslocado para fora do acetato, para vocês conseguirem ver essa margenzinha de outra estampa. Feito isso, agora é só refilar esse 1 centímetro de papel que ficou para fora do seu acetato. Peguei um dos plásticos para já deixar marcadinho aonde vão ser os furos desta página. Assim eu não avanço com a decoração, né, desse layout. Você pode marcar com lápis e fazer o furo posteriormente, ou já pode fazer direto os furos, como preferir. Como nós temos um layout em acetato, um layout transparente, nós precisamos de tudo em dobro. Esse card 10 por 15 eu cortei ao meio para utilizar de um lado e do outro. E tudo que a gente for colocando nessa página precisa ser espelhado para o outro lado. Assim a gente não vê nada de estranho na parte transparente do nosso acetato. Eu posicionei primeiro o card verde, 7,5 por 10, e depois uma foto tamanho 10 por 10. Agora a gente vai colocar algumas decorações e vocês podem escolher livremente os elementos que vocês quiserem, de acordo com a sua fotografia, de acordo com o sentimento, a mensagem que vocês queiram passar. Contanto que nada desses elementos saia
para a parte transparente do acetato. Fique sempre ali nessa área do triângulo, no qual a gente não consegue ver do outro lado. Nesse momento, eu vou fazer a mesma técnica que eu fiz na aula anterior do Big Shaker. Eu vou pegar duas frases do mesmo tamanho e vou colar uma na frente e uma atrás, espelhado, para que não apareça a parte branca do die cut. Eu utilizei um dos selinhos de cera para decorar, vocês podem pegar qualquer um que vocês queiram. E também resolvi colocar alguns mini adesivos ali em volta, cobrindo alguns espaços. E esses adesivos vocês podem escolher quais vocês quiserem. Eu peguei borboletas, folhas, flores, os menorzinhos que a gente encontrar por ali, tendo um pouquinho de contraste de cor, um amarelo, um rosa, um lilás, e assim vai fazendo essa brincadeira. E depois concluí usando a washi tape, que é linda de viver. Coloquei a de escalope. E a de bolinhas eu coloquei em toda a extensão do triângulo, do início, né, da margem esquerda até a pontinha lá no lado direito. E aí cortei no formato da pontinha do triângulo certinho. Agora no verso, lembrando que a gente tem que fazer espelhado, ou seja, todos os elementos que tiverem ali do outro lado, a gente precisa cobrir desse lado também. Comecei com o card 7,5 por 10, posicionei ele ali no mesmo lugar onde está o outro. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o card 10 por 10. Só que a gente vai passar a cola em formato de L, que nem eu selecionei ali com o dedinho, para vocês deixarem uma abertura para a gente colocar a foto. Então, aí nessa página as fotos são inseridas como um bolsinho em L. Então, você vai passar cola ou dupla face somente na lateral esquerda e inferior. O restante deixa aberto. Eu precisei refilar meio centímetro do meu quadrado, porque estava passando ali do formato do triângulo. Caso isso aconteça, antes de colar, verifique, para que você não tenha esse problema.
Já colado o nosso card, a abertura ali na lateral, a gente vai inserir as fotos. Eu fiz tapetinho para as fotos também, para ambas fotos, e você pode utilizar uma foto só e o tapetinho atrás, ou pode utilizar uma foto frente e verso, e assim você consegue aumentar, né, o número de fotos aí nas suas páginas. E a gente continua colocando os elementos espelhados, como eu já havia falado antes. Então, o título ali embaixo, e agora a gente vai fazer um círculo com um furador de 1 polegada. Então, eu peguei um papel estampado com raminhos de flores, fiz o círculo para posicionar bem ali em cima daquele selinho que a gente tinha colado antes. Repito os mesmos padrões, colocando mini adesivos ali no topo, borboletas, raminhos, flores. Adiciono 2 bandeirolas, a amarela e a azul. Juntei elas assim, um pouquinho deslocado e grampeei na pontinha do card. Fiquei ali testando um lado e o outro, mas no final eu resolvi colocar no lado direito. Mais uma vez eu venho com essas fitas lindas, decorativas, começando com escalope. Então eu posiciono a pontinha dela embaixo do círculo que eu acabei de cortar, né, e de colar ali com a fita banana. E corto ela quando ela chega próximo ao raminho. Olha eu procurando minha tesoura, que maluca. E depois com a segunda washi tape, que é a de pontinhos, né, de bolinhas, eu coloco ela bem coladinha, né, bem rente à fitinha que eu já tinha colocado antes. Então, ela dá um formato, né, um pouquinho mais grossinho para o washi quando a gente junta uma com a outra. E aí, nesse momento, eu não resisti e resolvi decorar um pouquinho da foto. Então, eu utilizei novamente a washi tape. Eu coloco a washi tape primeiro. Eu até tentei pôr o título primeiro, mas eu coloco a washi tape primeiro no topo da foto. Vocês podem colocar no espaço melhor que tiver da foto de vocês. Caso não tenha, não precisa se preocupar com essa etapa. E aí, peguei uma frasezinha e coloquei embaixo da washi. Com a Crop-A-Dial, eu já faço os meus 4 furinhos para encaixar o meu projeto na garra do fichário. E aqui estão nossas 2 páginas desse mês. Essa frente e verso Big Shaker e essa de acetato com triângulo e essa composição espelhada. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e feito lindo registro. Beijos, tchau, tchau!